Você já notou como o tempo parece voar? Mas e se eu te dissesse que não é só o tempo que te envelhece? Muitos hábitos aparentemente inofensivos estão contribuindo para o desgaste do seu corpo e mente sem que você perceba. São esses detalhes ignorados diariamente que, silenciosamente, te consomem. A filosofia estoica nos lembra a importância de priorizar o essencial, de não gastar energia com o que nos tira a paz. Mas você está de fato priorizando o essencial em sua vida? É hora de parar de se sabotar. Está pronto para descobrir quais hábitos precisa eliminar hoje mesmo? Não perca o último, pois ele te surpreenderá. Mas antes, uma pequena história para te ajudar a compreender melhor a sabedoria que se segue. Era uma vez um homem chamado André, que vivia em uma pacata aldeia. André era um agricultor dedicado, conhecido pela dedicação ao trabalho e pela qualidade de suas plantações. No entanto, apesar da juventude, seu semblante e corpo exibiam sinais de fadiga, como se carregasse muitos anos a mais do que possuía. Certo dia, enquanto cultivava seu campo, um sábio ancião aproximou-se. Você parece carregar o peso dos anos sobre os seus ombros, disse o sábio. Ainda jovem, qual o fardo que te pesa assim? André, surpreso, refletiu e compartilhou sua rotina. Trabalhava longas horas sem descanso, com poucas pausas para se alimentar ou hidratar adequadamente. Dormia pouco, pois as noites eram preenchidas com preocupações sobre as plantações e, para combater o cansaço, recorria ao excesso de cafeína e açúcar. O ancião, com olhar compreensivo, respondeu: André, os maus hábitos são como gotas de água que desgastam uma pedra. Parecem insignificantes no início, mas a longo prazo esculpem marcas profundas. Dormir pouco, descuidar do corpo, consumir substâncias que oferecem energia momentânea, mas depois esgotam. Tudo isso, aos poucos, acelera o envelhecimento do corpo. Intrigado, André indagou: e como posso mudar isso? O sábio sorriu e aconselhou: ouça seu corpo e cuide dele como cuidaria de suas plantações. Durma bem, alimente-se de forma nutritiva, dê ao corpo o descanso necessário. São hábitos que, cultivados, te devolverão a energia e o vigor. Desde então, André começou a incorporar pequenas mudanças em sua vida. Dormiu o necessário, se hidratou e reduziu o consumo de estimulantes. Com o tempo, amigos e vizinhos perceberam a transformação. Seus olhos recuperaram o brilho, sua pele parecia mais saudável e seu ânimo melhorou. A lição de André foi clara. Os hábitos aparentemente inofensivos podem enfraquecer o corpo e a alma se não forem cuidados. Assim como uma planta precisa de cuidados constantes para florescer, nosso corpo também precisa de atenção para se manter forte. A moral da história é que muitas vezes o que consideramos simples costumes inofensivos podem nos desgastar silenciosamente. Cuidar de nossos hábitos é, fundamentalmente, cuidar de nossa vida e bem-estar. Antes de começarmos com a primeira lição, se você acha esses vídeos úteis, inscreva-se e ative as notificações para não perder as atualizações. Começamos. 1. Dormir menos de 8 horas. Já se questionou por que o café parece ser o único item universalmente valorizado no mundo do trabalho? A crença comum é que dormir menos de 8 horas é sinônimo de produtividade e ambição. Mas essa suposta cultura da privação do sono não apenas prejudica a saúde, como também acelera o processo de envelhecimento como uma banana madura demais. Essa realidade é familiar para muitos? Vamos desvendar esse enigma. Durante a noite, o corpo entra em um modo de reparação, como se uma equipe de trabalhadores estivesse reconstruindo uma versão melhorada de si mesmo. Enquanto dormimos, os tecidos são reparados, as células revitalizadas e os danos do dia são reparados. Se essa equipe de reparação é impedida de trabalhar, não é surpresa encontrar rugas, olheiras e flacidez ao acordar. A privação do sono,
agrava esses problemas. A falta de sono afeta negativamente a circulação, como se tentássemos reunir muitas pessoas em um espaço pequeno demais. O resultado é caos e desconforto. Mas como chegamos a esse ponto? Além da relação muitas vezes tóxica com o despertador, existem hábitos que se infiltram em nossas vidas como um gato em uma caixa de papelão. São hábitos como ficar acordado até tarde, assistindo séries, checar o celular constantemente, afinal, o último meme é mais importante que a saúde, e o consumo excessivo de cafeína. Todos esses hábitos se combinam em uma receita para se tornar um zumbi prematuro. Então, como combater esse processo de envelhecimento acelerado? Primeiro, estabeleça uma rotina. O corpo adora a regularidade, então procure dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Não é uma tarefa complexa, mas sim uma forma de dar um respiro ao corpo. Em seguida, crie um ambiente propício. A escuridão é a melhor aliada. Feche as cortinas, apague as luzes e, se necessário, utilize protetores auriculares e máscara para os olhos. O quarto deve ser um santuário de paz, não um circo. Desconecte-se. A tela brilhante do celular dificulta o sono. Procure desligar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. O mundo sobreviverá sem suas atualizações nas redes sociais por uma noite. Finalmente, relaxe. Meditar ou ler um bom livro antes de dormir pode ser o bilhete para um sono reparador. A filosofia estoica nos ensina a encontrar a calma na tempestade. Aplique isso às suas noites e verá a diferença. Na próxima vez que se orgulhar de noites em claro, lembre-se que seu corpo está reclamando e você está acelerando o envelhecimento. Cuide-se, pois não há botão de reiniciar neste jogo chamado vida. E se tudo mais falhar, lembre-se, a sabedoria não se mede em horas de trabalho, mas em horas de sono reparador. Dê ao seu corpo o descanso que merece e verá como ele agradece. 2. A pressão do dia a dia. Já se sentiu como um malabarista de circo, tentando manter no ar inúmeras bolas que representam suas atividades diárias? O estresse tornou-se um companheiro inevitável em nossa vida moderna, assim como o aroma do café pela manhã ou as notificações do celular às 3 da madrugada. Mas você sabia que esse estresse, além de nos causar preocupação, está envelhecendo nossa pele? Sim, o cortisol, hormônio produzido pelo corpo para enfrentar os desafios diários, não é precisamente um aliado na luta contra o envelhecimento. Vamos falar um pouco sobre os hormônios do estresse. O cortisol, a epinefrina e a adrenalina são como aqueles amigos que estão sempre presentes em momentos difíceis, úteis, mas, sejamos sinceros, um pouco tóxicos se permanecerem por muito tempo. Esses hormônios auxiliam na regulação da pressão arterial e no combate a infecções. Porém, surpreendentemente, também são responsáveis por acelerar o processo de envelhecimento. Isso mesmo, o excesso de cortisol pode fazer com que a pele perca elasticidade, deixando-a com a aparência de quem não dormiu há dias. Agora, não quero assustá-lo, mas o estresse diário não se resume apenas a más escolhas na hora de escolher séries para maratonar em vez de ir para a cama. Há hábitos que, sem que você perceba, estão prejudicando-o, como aquele amigo que sempre chega atrasado e faz você perder tempo. Talvez você se sinta tentado a comer aquele sorvete de chocolate toda vez que enfrenta um problema, ou a evitar exercícios porque o sofá é tão aconchegante. Estes são exemplos de maus hábitos que o fazem envelhecer mais rapidamente. Então, qual é a solução? A resposta está mais perto do que você imagina. A meditação. Sim, essa prática muitas vezes associada a monges tibetanos e que parece não ter espaço em nossas vidas agitadas, pode ser integrada à sua rotina diária. A meditação e a atenção plena, mindfulness, são disciplinas que podem ser incorporadas à sua rotina diária sem grandes sacrifícios.
Não precisa de um monastério ou de um manto de meditação para começar. Apenas alguns minutos por dia. Imagine-se sentado em um canto tranquilo de sua casa, como um pequeno oásis no meio do caos. A cada inspiração, absorva a calma. A cada expiração, libere o estresse. Existem exercícios simples que você pode praticar em casa, como concentrar-se na respiração ou visualizar um lugar que lhe traga paz. Isso não apenas ajuda a reduzir os níveis de cortisol, mas também lhe proporciona uma visão mais clara dos seus problemas. E quem sabe, talvez você descubra que o sorvete não é a solução e que uma caminhada no parque pode ser mais revitalizante. E falando em revitalização, não se esqueça que os estoicos também nos ensinam a enfrentar a adversidade com serenidade e força interior. Portanto, em vez de se deixar levar pelo estresse, adote uma postura estoica. Aceite que a vida trará desafios, mas você também possui as ferramentas para lidar com eles. O estresse pode ser um inimigo formidável, mas não precisa vencer a batalha. Ao controlar sua exposição aos fatores estressantes e adotar práticas como a meditação, você não só reduzirá os níveis de cortisol em seu corpo, mas também ganhará clareza mental e bem-estar. Lembre-se, a vida é como um jogo de xadrez. Às vezes, o melhor que você pode fazer é parar, respirar e pensar no seu próximo movimento. Da próxima vez que sentir que o estresse está tomando conta, respire fundo e lembre-se, como dizia Epicteto, a serenidade é o refúgio do sábio. 3. O tabagismo e a beleza da pele. Será que você já refletiu sobre o impacto real do tabaco na sua pele? Se você pensa que é apenas um pequeno prazer, permita-me ser a voz da razão ou a voz da fumaça, se preferir. Fumar não se limita a descolorir os dentes e deixar um hálito peculiar. É um ladrão astuto que rouba a juventude da sua cutis. O tabaco age como um inimigo silencioso e muitas vezes só o percebemos quando é tarde demais. Vamos destrinchar este assunto com um toque de sarcasmo e muita reflexão. Fumar é como convidar um grupo de filósofos estoicos para uma festa e observar como eles levam todos os presentes. Você se pergunta, o que os estoicos têm a ver com isso? Imagine esses pensadores da antiguidade como os guardiões da sua pele, que defendem a importância de viver em harmonia com a razão e a natureza. Mas o que há de natural em inalar fumaça e exalar vida? O tabaco diminui a quantidade de oxigênio e nutrientes essenciais para a saúde e a beleza da pele, além de ativar enzimas que comprometem sua elasticidade. É como se sua pele implorasse: socorro, onde está meu colágeno? Mas a história não termina aí. As toxinas da fumaça interferem na oxigenação celular, criando uma luta constante pela respiração. É como tentar correr uma maratona com um saco plástico na cabeça. A falta de oxigênio prejudica a regeneração dos tecidos, deixando a pele com aspecto cansado e envelhecido. Se você acha que esses pequenos prazeres não afetam sua aparência, pense duas vezes. Cada tragada é um ladrão furtivo que rouba sua juventude e deixa marcas visíveis do tempo. Então, qual a solução, além de uma mudança radical no estilo de vida? Sim, parar de fumar é uma excelente opção. Existem outras estratégias importantes. Primeiramente, valorize a hidratação. Imagine sua pele como uma planta. Se você não a rega, ela murcha. Então, por que não abastecer seu organismo com água e eliminar essa fumaça nociva? Também é crucial adotar hábitos saudáveis, consumindo frutas e vegetais ricos em antioxidantes, como um escudo contra os danos causados pelo tabaco. E não podemos esquecer do exercício físico, que melhora a circulação e ajuda a liberar o estresse. No fim das contas, a escolha é sua. Você pode continuar na ilusão de que fumar não prejudica sua aparência, ou pode assumir o controle da sua vida e cuidar da sua pele.
Assim como os estoicos, que acreditavam na autodisciplina e na razão, você pode ser o arquiteto do seu próprio destino. Embora a vida possa ser um carrossel de prazeres efêmeros, lembre-se de que sua pele te agradecerá a longo prazo. Está pronto para deixar a fumaça e escolher um caminho que celebre sua beleza natural? Como bem disse Brian Tracy, a juventude é um presente da natureza, mas o envelhecimento é uma obra-prima da vida. 4. A importância da hidratação para a beleza. Você tem se olhado no espelho ultimamente? Se a resposta for não, você está perdendo um espetáculo digno de um filme de terror. E se sim, talvez você tenha notado que sua pele não é mais tão fresca e radiante. A causa: a falta de água. Não se preocupe, não é uma questão de vida ou morte beber alguns litros por dia. Vamos falar sobre a importância da hidratação para a beleza da pele. A maioria de nós sabe que a água é essencial para a vida, mas na nossa rotina moderna, muitas vezes parece não haver tempo para se hidratar. Mas a hidratação não se limita a saciar a sede, é muito mais. Imagine sua pele como uma planta. Se você a rega adequadamente, ela floresce. Se a deixa seca, ela murcha. É simples assim. Ao não beber água suficiente, você não apenas prejudica sua pele, tornando-a áspera e opaca, como também acumula toxinas, como se fosse um depósito de lixo humano. Os especialistas recomendam que os homens bebam cerca de 2,5 litros de água por dia, o equivalente a cerca de 11 xícaras, como se estivessem em uma competição de chá. As mulheres precisam de cerca de 2 litros, ou 8 xícaras, para manter o equilíbrio hídrico. Mas, infelizmente, muitos de nós nem chegamos perto desses números. A correria do dia a dia, o trabalho, as redes sociais, as séries que precisamos ver, tudo isso contribui para a desidratação do nosso corpo. Como solucionar esse problema? A solução é simples, mas exige comprometimento. Incorpore a hidratação em sua rotina. Planeje horários para beber água ao longo do dia, programe lembretes no celular, leve uma garrafa de água com você para todos os lugares. Comece com pequenas metas e aumente gradualmente a ingestão de água. Lembre-se, uma pele hidratada é uma pele saudável e radiante. O principal desafio, surpreendentemente, é bastante simples. Em primeiro lugar, estabeleça a hidratação como um hábito cotidiano. Leve consigo sempre uma garrafa de água, considerando-a como sua companheira fiel, aquela que a recorda constantemente da sua importância. Ao avistá-la, seja como se ela lhe estivesse sussurrando: "Ei, não se esqueça de mim." Ademais, vincule a ingestão de água a momentos específicos do seu dia. Tome um copo de água toda vez que se sentar para trabalhar ou após cada tarefa concluída. Dessa forma, a hidratação se integrará à sua rotina diária, deixando de ser algo feito apenas quando a garganta sinaliza sede. Se a água pura lhe parecer monótona, incorpore fatias de limão, pepino ou ervas. Assim, sua bebida evoluirá de um líquido sem graça a uma bebida sofisticada, digna de um bar requintado, mesmo que preparada em sua própria cozinha. Por fim, recorde-se da filosofia estoica. Embora possa parecer inusitado relacionar os estoicos à água, reflita sobre isso. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos modificar e a agir sobre aquilo que está sob nosso controle. Se você não pode alterar a aparência opaca da sua pele, pelo menos pode decidir beber mais água. Trata-se de um pequeno passo em direção ao autocuidado, capaz de gerar um impacto significativo. Em suma, negligenciar a hidratação pode parecer um hábito inofensivo, mas na realidade é um caminho direto para o envelhecimento precoce. Se você se preocupa com a saúde da sua pele e bem-estar geral, priorizar a ingestão adequada de água deve ser sua meta número 1.
Lembre-se de que seu corpo é seu santuário e, como qualquer santuário, precisa de manutenção regular. Para concluir, uma reflexão pode ecoar em sua mente. Caso ainda não tenha percebido, meu caro amigo, a vida é como a água. Se você não a cuida, ela evaporará sem que você note. 5. O consumo excessivo de cafeína. A cafeína, um delicioso estimulante matinal que, por incrível que pareça, nos torna toleráveis à tarde. Sim, essa pequena maravilha promete despertar nossas mentes, mas frequentemente se transforma em fonte de ansiedade e agitação. Se você já se questionou se a cafeína é amiga ou inimiga, este texto é para você. Vamos explorar como o consumo excessivo pode gerar ansiedade e aceleração, e principalmente como evitar essa armadilha. Imagine um carro esportivo em alta velocidade. O café é o combustível que o impulsiona, mas o excesso pode levar a um acidente. A filosofia estoica nos ensina a buscar o equilíbrio e a evitar excessos. A cafeína, em quantidades moderadas, pode ser benéfica. Possui antioxidantes e algumas xícaras por dia podem até mesmo melhorar a concentração. Mas como tudo na vida, há limites. A ciência recomenda não ultrapassar 2 bebidas com cafeína por dia. E se você é fã de café orgânico, chá verde ou chá preto, está de parabéns, pois são opções mais saudáveis. Mas e se você ignorar essas recomendações? O caos se instala. A cafeína acelera o sistema nervoso, como um hamster correndo em sua roda. É quando o coração dispara e a ansiedade surge como um convidado indesejado. Mas não se desespere. Há soluções. Primeiramente, estabeleça limites, 2 xícaras e nada mais. Imagine-se como um estoico, resistindo à tentação de um prazer momentâneo em prol do bem-estar a longo prazo. Se o café se tornou seu companheiro inseparável, talvez seja a hora de uma conversa sincera consigo mesmo. Em segundo lugar, lembre-se da regra das 6 horas. Evite consumir cafeína pelo menos 6 horas antes de dormir. Um conselho simples, porém poderoso. Às vezes, o que você precisa não é mais café, mas um bom livro, uma caminhada ou meditação. Essas práticas podem ajudar a acalmar a mente e combater a ansiedade gerada pela cafeína. Por fim, se você está em excesso, considere substituir algumas bebidas por opções descafeinadas. No início, pode parecer que algo está faltando, como se você abandonasse um velho amigo, mas, como o ditado diz, às vezes é preciso soltar para poder avançar. A cafeína pode ser aliada ou inimiga, dependendo de como você a utiliza. Aprender a consumi-la com moderação permitirá desfrutar de seus benefícios sem sofrer seus efeitos negativos. Lembre-se, como os estoicos, o equilíbrio é a chave. Portanto, da próxima vez que se sentir tentado por uma maratona de café, pense no seu futuro e pergunte se realmente vale a pena. Como Marco Aurélio defendia, o verdadeiro poder não está no que você consome, mas no que você decide deixar de lado. 6. Falta de atividade física diária suficiente. Você já percebeu que o sofá está se tornando seu melhor amigo? Esse lugar aconchegante, onde você passa horas assistindo séries, navegando sem rumo pela internet ou, no máximo, planejando mentalmente sua vida ideal enquanto come um pacote de batatas fritas. O sedentarismo, esse encantador ladrão de vitalidade, sussurra em seu ouvido. Só mais um pouco não faz mal, mas na verdade, não se engane, faz. Vamos discutir como esses 45 minutos diários de exercício podem ser seu bilhete de volta à juventude ou a uma versão mais saudável de si mesmo. Seu corpo é como um carro clássico, aquele que todos admiram nas feiras de antiguidades. Se você o deixar parado por muito tempo, a pintura começa a descascar, os motores enferrujam e, em um instante, você terá que gastar uma fortuna em reparos. O mesmo acontece com seus músculos, ossos e articulações.
Se você não lhes proporcionar um pouco de movimento, começará a notar que o tempo passa mais depressa do que gostaria. Sim, amigo, o sedentarismo acelera o envelhecimento e, antes que perceba, estará mais perto de ser avô do que de alcançar sua melhor versão. Especialistas sugerem que dedicar pelo menos 45 minutos diários à atividade física é a chave. E antes que você se assuste com a ideia de uma maratona de exercícios, uma boa notícia. Não precisa ser um frequentador assíduo de academias para cumprir essa recomendação. A chave está em encontrar algo que você realmente goste. Pode ser levantar pesos, como aqueles atletas que parecem ter saído de um filme de ação, dançar em sua sala de estar ou dar uma caminhada enquanto ouve seu podcast favorito. Veja, tudo conta. Claro, levantar pesos é um dos métodos mais eficazes para combater o envelhecimento. E não, você não precisa se tornar o próximo Arnold Schwarzenegger. Apenas com um par de halteres ou exercícios de resistência corporal, você pode começar a notar mudanças significativas. Lembre-se, o objetivo é desafiar seu corpo, não torturá-lo. A filosofia estoica nos ensina que controle e disciplina são essenciais para uma vida plena. Então, por que não aplicá-los à sua rotina diária? Se você encontrar um exercício que realmente goste, esses 45 minutos se tornarão um pequeno oásis de prazer em seu dia. Se você ainda não está convencido, pense no custo de não agir. Um estilo de vida sedentário não apenas reduz sua expectativa de vida, mas também aumenta as chances de doenças cardiovasculares. Você sabia que o coração é como o motor de um carro clássico? Se você não o cuidar, ele pode te deixar na estrada antes do tempo. Alguns minutos de atividade física podem fazer toda a diferença. Então, da próxima vez que pensar em assistir mais uma hora de série, lembre-se de que seu corpo precisa desse carinho em forma de movimento. Menos de 45 minutos por dia não parece tão assustador, certo? Considere isso um ato de amor próprio. Levante-se, alongue-se e dê ao seu corpo o exercício que ele merece. Afinal, ser sedentário é uma maneira garantida de chegar à velhice sem ter vivido plenamente. Grave a fogo. Cuidar do seu corpo é o primeiro passo para viver uma vida plena. Se você não o fizer, alguém mais o fará, mas não da maneira que você gostaria. 7. O abuso dos açúcares refinados. Já parou para refletir sobre o verdadeiro impacto dos doces em nossas vidas? Adoçantes, embora possam ser deliciosos para as papilas gustativas, se tornam inimigos silenciosos a longo prazo. A vida é muito curta para permitir que um excesso de açúcar comprometa a nossa beleza, saúde e, consequentemente, o nosso bem-estar futuro. Vamos abordar o delicado, porém crucial, tema do abuso dos açúcares refinados, um assunto tão saboroso quanto preocupante. Este pó branco, tão amado por muitos, tornou-se um vilão reconhecido na saúde moderna. Você sabia que o consumo excessivo de açúcar pode desencadear inflamações e acnes? Não se trata apenas de um mito. Aqueles surtos inesperados de espinhas podem estar diretamente relacionados ao consumo de alimentos ricos em açúcares, como, por exemplo, um donut. Mas o açúcar não se limita a afetar nossa pele. Ele age como um mestre disfarçado, combinando-se com proteínas como colágeno e elastina em um processo chamado glicação. Esse processo resulta em uma perda de elasticidade cutânea, levando ao aparecimento precoce de rugas. Um presente de aniversário antecipado, mas nada desejável. Além dos efeitos na pele, o açúcar é um dos principais responsáveis por problemas cardiovasculares e elevação do colesterol. Se você pensava que o colesterol era apenas um termo assustador dos médicos, está na hora de repensar. O abuso do açúcar não apenas danifica a nossa pele, mas também coloca em risco o nosso coração, esse órgão vital que bombeia sangue e emoções por todo o corpo.
Não se trata de culpabilizar o consumo ocasional de guloseimas. O objetivo é entender como o açúcar se camufla em diversos produtos do nosso dia a dia. Limitar o açúcar no café ou refrigerantes é um bom começo, mas o açúcar se esconde em molhos, alimentos processados e em diversos outros itens com nomes como sacarose, frutose ou xarope. É um ninja da culinária esperando para nos atacar pelas costas. Como podemos nos defender? Precisamos nos tornar detetives alimentares. Leia os rótulos, identifique onde o açúcar se esconde e faça um inventário da sua despensa. Despeça-se dos produtos que só adicionam açúcar sem valor nutricional. Explore alternativas naturais, como a estévia ou o açúcar de coco. Sua pele e seu coração agradecerão. A filosofia estoica também nos oferece valiosas lições. Reflita sobre o que realmente precisamos e o que é apenas um capricho. A moderação é a chave. Na próxima vez que sentir vontade de consumir uma sobremesa, lembre-se de que sua pele, saúde e futuro dependem dessa escolha. Não deixe que um simples prazer se transforme em um hábito prejudicial. A moderação é sua aliada e você é o herói da sua própria jornada. A vida é muito curta para que o açúcar aumente o processo de envelhecimento mais rápido do que o natural. Cada mordida é uma decisão. Escolha a sabedoria e a saúde. 8. A ausência de sorrisos suficientes. Já notou como, em alguns dias, o sorriso parece ter partido em férias, sem deixar recado algum? Isso, meu amigo, pode não ser apenas uma simples falta de alegria. Pode ser um atalho direto para uma saúde física mais que questionável. Sim, você ouviu bem. Seu humor não apenas define se você é a alma da festa ou aquele que permanece em um canto com uma bebida na mão. Vai além disso. Sua perspectiva sobre a vida influencia seus vasos sanguíneos, seu nível de estresse e, consequentemente, a forma como o tempo impacta sua pele. Portanto, se você pensa que envelhecer é simplesmente inevitável, pense novamente. Os estoicos, essa sabedoria antiga que ainda nos ensina lições em plena era das selfies e do fast food, destacavam a importância de manter a serenidade diante das adversidades. Eles compreendiam que a vida pode ser um rio caudaloso repleto de pedras cortantes. Mas que tal optar por construir um pequeno barco ao invés de lamentar a correnteza? O riso, meu amigo, é o motor que impulsiona esse barco. Não apenas faz bem, mas segundo a ciência, sim. Essa atividade que apreciamos, rir pode aprimorar a função dos vasos sanguíneos, aliviar o estresse e, no melhor dos cenários, te manter um pouco mais jovem. E isso sem a necessidade de cremes milagrosos. Sejamos honestos. Frequentemente nos vemos presos em um ciclo de seriedade, onde cada problema se transforma em uma montanha russa de emoções negativas, nos empurrando para o abismo da desmotivação. Esquecemos do simples prazer de rir de nós mesmos, das situações cômicas da vida e sim, inclusive, de nossas próprias imperfeições. A existência está repleta de momentos absurdos, que observados com o prisma adequado, podem ser dignos de uma comédia. Agora, como romper essa espiral de negatividade? Eis algumas sugestões práticas. Primeiramente, procure se cercar de pessoas que riem, aquelas que parecem encontrar felicidade em lugares inusitados. Um café com amigos, um filme cômico ou até mesmo um jogo de tabuleiro podem ser o antídoto perfeito para a melancolia. Você também pode adotar a prática do diário de risos. Sim, pode parecer um pouco peculiar, mas faça o que eu digo. Todas as noites anote 3 coisas que te fizeram sorrir ou rir durante o dia. Você ficará surpreso com quantas pequenas coisas podem iluminar sua vida. À medida que faz isso, seu cérebro começará a buscar essas pequenas joias de felicidade em seu dia a dia e adivinhe, o riso se tornará um hábito. Finalmente, não subestime o poder da meditação. A filosofia estoica nos ensina a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamentos.
A prática da meditação pode te auxiliar a limpar a mente das nuvens cinzas e a encontrar aquele raio de luz que frequentemente nos escapa. Então, inspire profundamente, sorria e deixe a vida fluir. Em conclusão, encarar a vida um pouco menos seriamente e sorrir mais não é apenas um conselho de avó, é uma estratégia de sobrevivência em um mundo que pode ser avassalador. Portanto, na próxima vez que sentir que o riso está te escapando, lembre-se que cada sorriso é um pequeno ato de rebeldia contra o envelhecimento precoce. A rir já foi dito. Caso você não tenha percebido, vou deixar claro. Rir é como um remédio sem efeitos colaterais, apenas benefícios. 9. Adotar dietas radicais. 9. Adotar dietas radicais. Neste período de busca incessante por resultados imediatos, muitos se tornam obcecados por perder peso, como se fosse um desafio a ser vencido. Sim, você compreende a que me refiro. Existem dietas que prometem transformações em um curto espaço de tempo, como se o corpo fosse um projeto passível de ajustes constantes. Mas o que acontece quando essas restrições severas atingem seu limite? É hora de refletir sobre o verdadeiro significado de cuidar de si mesmo e talvez buscar inspiração nos estoicos, que dominavam o conceito de moderação. Imagine que você se submete a uma dieta tão radical que até os guerreiros estoicos demonstrariam espanto. Jejum intermitente, alimentos proibidos, um nutriente tão discutido que parece uma divindade moderna. Parece atraente, não é? No entanto, enquanto sua mente sonha em se tornar a próxima celebridade das redes sociais, seu corpo clama em silêncio. A verdade é que dietas extremas podem levar o organismo a um estado de choque, e não é o tipo de choque que se sente ao comparar fotos antes e depois, mas um choque que pode acelerar o envelhecimento, como se você tivesse viajado no tempo até os seus 60 anos. Agora, vamos analisar o que acontece com a pele quando se opta por uma perda de peso rápida e implacável. Você também está convidando a perda de elasticidade da epiderme. Sim, aquela pele que antes se moldava ao seu corpo como uma luva, agora se assemelha a um balão murcho. Já viu aqueles balões que, depois de cheios de ar, ficam enrugados e flácidos? Sua pele se comportará de forma semelhante se não for dada a ela a oportunidade de se adaptar gradualmente. O dilema é evidente. Por um lado, você quer impressionar na festa de aniversário de seu melhor amigo, mas por outro, não deseja ter a aparência de quem passou 10 anos no deserto. Então, qual a solução? A filosofia estoica nos ensina que a moderação e o autocuidado são cruciais. Em vez de sucumbir às armadilhas das dietas radicais, você poderia optar por uma abordagem mais equilibrada. Imagine que, ao invés de eliminar grupos de alimentos, você adote uma alimentação consciente, ouvindo as necessidades do seu corpo e fornecendo-lhe o que ele precisa. Você pode desfrutar de um delicioso pedaço de chocolate, mas também de uma salada fresca e repleta de nutrientes. A ideia é encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre o que você deseja e o que seu corpo necessita. Um exercício simples é manter um diário alimentar, anotando não apenas o que você come, mas também como se sente após cada refeição. Você ficará surpreso ao descobrir como certos alimentos podem influenciar seu humor e energia. Com o tempo, você desenvolverá um discernimento maior, evitando as práticas que só levam a mais problemas. Da próxima vez que sentir pressão para perder peso de forma rápida e eficaz, lembre-se de que seu corpo não é uma máquina de produção acelerada, mas um templo que merece ser tratado com amor e respeito. A moderação, como os estoicos diziam, é a chave para uma vida plena e saudável. Abandone as dietas extremas que só causam desgaste. No final das contas, o que importa é como você se sente em sua própria pele e não o número na balança. Não se deixe enganar, pois o verdadeiro bem-estar é construído com paciência e amor.
e não com modismos alimentares. 10. A proteção solar diária é imprescindível. Já se questionou por que as pessoas apenas se lembram do protetor solar quando se preparam para um dia de sol na praia? A verdade é que o sol não tem folgas. Mesmo sob a sombra, enquanto desfrutamos de um café, os raios ultravioleta penetram, como um convidado não convidado a uma festa. Então, por que não se dá um presente a si mesmo e adota o uso diário de protetor solar? É como um seguro de vida para a pele, sem mensalidades ou burocracias. A radiação solar não se limita às férias de verão, ela está presente em cada saída ao ar livre. Segundo a filosofia estoica, o sol representa as adversidades inevitáveis da vida. Mas, ao contrário da sabedoria estoica, que nos ensina a aceitar o inevitável, podemos nos proteger dos danos causados pelo sol. Ao aplicar um protetor solar com FPS 30 ou superior todos os dias, mesmo em dias nublados, você se protege do envelhecimento precoce. É como levar um guarda-chuva em um dia nublado. Talvez não chova, mas se chover, estará preparado. Imagine como uma armadura para sua pele. Os estoicos acreditavam que a virtude era a chave para uma vida plena. Então, por que não ser virtuoso com sua pele? Tornar a proteção solar um hábito diário não é apenas autocuidado, é um investimento no futuro. Caso contrário, poderá observar sua pele envelhecer mais rapidamente do que seus amigos, que parecem possuir o elixir da juventude. Você realmente deseja ser o amigo com quem todos demonstram pena nas reuniões? Não se trata apenas de aplicar protetor solar e seguir em frente, mas sim de incorporá-lo à sua rotina diária. Aplique-o pela manhã, como se escovando os dentes. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que ignoram esse passo simples. E não se esqueça de reaplicá-lo com frequência, pois a proteção solar perde sua eficácia com o tempo. Para evitar um resultado indesejado, reaplique a cada 2 horas, especialmente em ambientes como praia, atividades físicas ou em situações em que haja suor excessivo. E lembre-se, nem todos os protetores solares são iguais. Escolha um que você goste e que não deixe sua pele mais oleosa que um hambúrguer com queijo. Existem opções leves e até com tonalidade que lhe trarão bem-estar e beleza. Compartilhe essa informação com seus amigos e familiares, pois pode prevenir o surgimento de rugas e manchas indesejadas. Deixar de usar protetor solar apenas quando se expõe ao sol na praia não é apenas um mau hábito, é como deixar de consumir verduras em prol de batatas fritas. Sua pele merece mais do que isso. Seja o herói da sua própria história, proteja sua pele e previna os danos antes que seja tarde demais. Lembre-se, na vida é preciso tomar decisões inteligentes e o uso de protetor solar é uma delas. Como diria uma verdadeira estrela de Hollywood, a pele é seu primeiro vestido, proteja-a com estilo. Então, quando começamos a cuidar dessa pele... 11. Evitar consultas médicas. Você já sentiu aquela sensação de liberdade ao ignorar uma consulta médica, como se, ao faltar, estivesse desafiando o sistema? Os papéis cheios de termos técnicos incompreensíveis e a enfermeira que sorri como em um concurso de simpatia. Mas e se eu lhe dissesse que essa liberdade é, na verdade, uma gaiola, talvez dourada, mas gaiola, afinal? A verdade é que as consultas médicas não são apenas mais um incômodo na sua agenda, mas sim um salva-vidas que muitas vezes ignoramos. De acordo com recentes estudos acadêmicos deste ano, essas consultas podem detectar patologias em 90% das pessoas. Sim, 90%. Se isso não lhe parece um argumento convincente para agendar uma consulta, talvez você precise rever seus critérios de avaliação. Com que frequência você deve ir ao médico? A resposta é tão simples quanto escolher um prato em um cardápio. Até os 40 anos, um check-up a cada 4 anos. Entre os 40 e os 60, a frequência deve ser de 2 em 2. E a partir dos 60,
consultas anuais se tornam essenciais. E o que é realmente interessante, muitas seguradoras oferecem consultas médicas gratuitas. Portanto, ao contratar um plano de saúde, certifique-se de que ele inclua esse tipo de acompanhamento. Num mundo onde o tempo parece voar e os dias se transformam em semanas, um pequeno esforço em prol da sua saúde pode ser o melhor presente que você dá a si mesmo. Agora, vamos falar sobre aqueles maus hábitos que, sem que você perceba, estão acelerando seu envelhecimento mais rápido do que uma banana exposta ao sol. A vida moderna está repleta de distrações, fast food, estresse crônico e noites sem dormir, questionando se você realmente precisa daquela série da Netflix que te prende. Cada vez que você decide omitir uma consulta médica, é como se estivesse alimentando um monstro chamado negligência. Você sabia que alguns hábitos são tão traiçoeiros que passam despercebidos? Um cigarro aqui, café da manhã pulado ali, e de repente você está pesquisando seus próprios sintomas no Google e o resultado, spoiler alert, não é bom. Mas não desanime, existem maneiras de mudar de rumo. Você pode começar integrando pequenas práticas em sua rotina, como uma caminhada de 30 minutos, um café da manhã nutritivo ou até 5 minutos de meditação por dia. Com o tempo, essas mudanças não só melhorarão seu bem-estar físico, mas também o manterão atento aos sinais do seu corpo. E quando chegar a hora do check-up, você irá com um sorriso, não com culpa. A vida não para e você também não deve parar. Ignorar suas consultas médicas é como desejar que as nuvens desapareçam só porque você não gosta de se molhar. No final, a tempestade sempre chega. Não deixe que a rotina te consuma. Cuide de si mesmo com o mesmo zelo com que cuida de suas redes sociais. Lembre-se, saúde não é apenas a ausência de doença. É um estado de bem-estar integral, que às vezes é medido em consultas médicas. Então, da próxima vez que pensar em pular uma consulta, lembre-se do que dizem os estoicos. Não há maior sabedoria do que antecipar o que pode vir e se preparar para isso. Como bem disse Nelson Mandela, a saúde é o primeiro passo para o sucesso. Então não se esqueça de verificá-la periodicamente. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A saúde é o bem mais precioso. Estou ansioso para ler suas experiências de sucesso. Convido você a se inscrever, ativar as notificações e comentar para que o YouTube reconheça que esses vídeos são úteis para pessoas como você. Isso nos motiva a continuar criando conteúdos semelhantes no futuro. Sugiro que você assista aos 2 últimos vídeos que recomendamos. Agradeço sinceramente seu tempo e apoio. Nos vemos em nossa próxima aventura.